Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um episódio do Nerdverso. Nesse episódio a gente sai um pouquinho aí do nosso mundo Marvel, que a gente gosta tanto, e vamos falar sobre Round 6, a série mais assistida na história da Netflix, fenômeno mundial, série coreana, tudo muito novo aí. E bom, né, se você não viu ainda, esse episódio aqui vai estar cheio de spoilers, claro, a gente vai falar todo o nosso comentário, nossa análise sempre aprofundada com referências. De receber meu grande amigo, parceiraço, Leandro, e aí, meu? Grande guerreiro aí, sejam bem-vindos ao Nerdverso, sou Leandro Viana, né? Então, antes de falar de Round Six, né, e também de outras produções asiáticas, a gente vai fazer essa interligação aí, o Nerdverso, o podcast que sempre começa com nossos salves, abraços, beijos pro pessoal que lá interage com a gente lá no @NerdversoCast. E os abraços de hoje, então, vão para Diana Giareta, Angeline Abreu, Fá Souza, Jordan Nixon, Douglas Silva, para @Hanna_Silva, Fábio Santana, para Rebeca Bortolazzo e para Fabiana Maria de Aguiar. Grande abraço, gente. Valeu pela parceria, valeu por acompanhar nosso trabalho. Isso aí. Leandro, Route 6, então, série que estourou, né? Série Cara, bombou demais. Primeiro a gente sucesso viu mundial. a. Primeiro a gente viu a galera, assim, no nosso entorno, né? Assim, muita gente comentando, postando, né? Ali os símbolos, né? O quadrado, o triângulo e a bolinha Sim, começaram a sim. aparecer cada vez mais nos stories da galera, né? Teve alguns dias, assim, que só dava isso, assim, nas redes, né? E aí os Nossa, muito memes memes. explodindo, né? Os memes do Batatinha feito um, dois, três, assim, é demais. Sabe que antes de ver a série, Leandro, deixa eu te contar uma curiosidade. Antes de ver a série, os meus filhos estavam jogando um joguinho de batatinha frita 1, 2, 3 Sério? no computador. E era um joguinho da série. Não era batatinha frita o jogo original Sim, de sim. criança, né? A brincadeira infantil. Não, era o batatinha frita do jogo, né? Eles jogavam Sim, com o sim. bonequinho deles, assim. Era um joguinho online, né? Dentro da plataforma Roblox, que é tipo um Minecraft, só com Ah, que muitos mini legal. jogos. E aí eles jogavam e era isso, né? Aí a bonequinha cantando lá em coreano mesmo, tu controlava o teu bonequinho junto com vários outros em rede online e se tu te movesse na hora errada, levava o tiro. E deixa eu te contar uma então, Diego. Esses dias eu estava ali na Opa, troca de períodos, estava indo para outra turma da aula, e daí, acho que não era na educação física, cara. Daí tava as crianças, sei lá, de 10 anos, eu acho, brincando. Daí tinha uma guria assim, ficava batatinha frita, um, dois, três, aí se virava e a galera parava de correr. Daí eu falei, ô, meu, olha o sucesso onde que é, né? Os caras estão brincando. Ninguém conhecia essa brincadeira, né? Eu nunca vi ninguém brincando disso aqui no Brasil aqui. eu também não. É, Daí deve ser mais de lá, né? olha onde chegou, meu. Tipo assim, numa educação física, os caras estão reproduzindo aquela brincadeira. Eu acho que é uma série violenta pra pra criançada disso, né? Pra ver, né? Sim, Mas talvez tenham visto sim. os memes, tudo. Não tem como fugir na internet dos memes, né, Diego? Mas Sim, sim, sim. vamos dar os parabéns também pros guris do lançamento do dia, o Alisson e o Léo, porque a primeira vez que eu ouvi falar foram eles trazendo aqui, dizendo: ah, essa semana tá estreando uma série da Netflix coreana, tal, 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 lembra Jogos Vorazes, Jogos Mortais. Olha o trailer, Leandro. Eu falei, bah, vou ver o trailer. Eu falei, bah, que legal. Eu vi na estreia mesmo, maratonei lá, não consegui parar de ver, a gente vai falar mais sobre isso, né? Então, tipo assim, não tinha propaganda da Netflix, a Netflix não esperava esse sucesso, né? E, tipo assim, agora, nesse momento aqui, que fechou os 28 dias, né, que a Netflix faz aquela contagem de um mês ali, a série é a mais vista na história, Diego, com 142 milhões de assinantes que viram, superou, assim, quase o dobro da segunda colocada, que é Bridgerton, que tem ali em torno de 86 milhões. E a gente fez uma pesquisa rápida aqui, né, para saber quantos assinantes a Netflix tem ao total no mundo, assim, e são ali 213 milhões, né, Diego? Dá em torno ali de uns Isso, 83 países que a Netflix está presente. Eu sei que tu tem as sim. porcentagens e tu gosta de brincar com números. Claro, nós dois gostamos, né? Lembrando aí quem nos ouve que nós somos professores de matemática também. E são números altíssimos, né, Leandro? Se a gente pegar aí 143 milhões de assinantes que assistiram nesses 28 primeiros dias aí da série, né? Assistiram a série Round Six e comparar, a gente fez a pesquisa rápida aqui agora há pouco, né? Foi acho que 214 milhões, assim, o É, número mais atualizado que a gente encontrou de assinantes hoje existentes da Netflix em todo o mundo. Então isso dá em torno aí de 67% de pessoas aí do total que assinam a muita gente. Netflix, que viram a série, é muita gente. Só para vocês terem o efeito comparativo, né? Trazendo aí o segundo lugar que o Leandro informou, em torno de 86 milhões de pessoas que assistiram Bridgerton. Isso dá, comparando, né, com o total de assinantes da Netflix, dá 40%, né? Seria 4 em cada 10 pessoas, né? Apesar do número 86 ser um número bem grande, se a gente compara com todo o universo de assinantes, e claro, os assinantes são muito ecléticos, né? Cada um gosta Sim. de um tipo de coisa, né? E a Netflix tem muitas opções. Então, Bridgerton seria aproximadamente 4 em cada 10, enquanto que
Round 6 aí seria quase 7 em cada 10 pessoas, né? Ou seja, do teu círculo de amizades aí, muitos amigos teus certamente viram, né? Tu sempre vai conhecer alguém que assistiu o Round 6. Então, realmente incrível. E esse sucesso, ele também fica ainda mais, assim, chamativo por não ter sido fabricado aí no grande celeiro, né, de produções Sim, mundiais, que é os Estados Unidos, né? Então ele é uma produção fora. E às vezes quando a gente pega uma produção boa fora dos Estados Unidos, ela costuma vir ou da Europa ou do Brasil, né? Às vezes da Argentina, mas assim, a Europa, né? Às vezes a Espanha, a Alemanha, né? sim. Às vezes trazem a Inglaterra, às vezes trazem algumas séries assim que a gente acaba gostando, né? Então, vir ali do continente asiático, né, é algo também que chama atenção. E não sei tu, mas eu fico feliz. Eu acho legal isso, né, Ah, quando a muito gente tem bom. produções que vêm de outros lugares, assim, para a gente poder ter outros exemplos de culturas, outras perspectivas, né, alguns Sim, pontos de sim. vista menos comuns, menos tradicionais. E assim, a série não deixa nada a desejar, né, Leandro? Assim, tanto é Cara, que, né, foi aclamada por todos, né, uma série muito boa, muito legal. A gente vai falar sobre ela agora, então. não é uma série perfeita, né? A gente vai falar mais sobre isso, né? Assim, aqui, essa série merece todos os Não, prêmios de claro que não. atuação, mas ela se destaca porque a gente não consegue parar de ver, né? Mas, né, Diego, vamos falar um pouquinho, assim, do que se trata Round Six, né? Pra alguém que não sabe, nunca viu a série, assim. É uma série que aborda ali um tema mais sombrio, né, Diego? Ela é violenta, sangrenta, tem os momentos de comédia, né? Cara, tem o drama, mas esse é o estilo coreano, eu diria assim, é a cultura deles. Até o Tarantino já falou, né? Ele se inspira muito no cinema coreano, assim, para fazer os filmes dele. Fica explícito, eu diria, né? Porque todo o filme do Tarantino tem aquela chuva de sangue no final, sempre assim, ó. Não tenho o que dizer, Tarantino no final tem muito sangue para tudo que é lado. Ele se inspira muito no cinema coreano, né, Diego? Eu não me Boa. incomodo, assim, eu curto muito esse estilo. Na verdade, Round Six é tipo uma mistura, né? Que nem a gente falou antes, né? De jogos vorazes com jogos mortais ali, né? E a ideia Sim, de colocar os jogos infantis ainda é sensacional, Diego. Achei muito bom. sim. Sim, sim, sim. E se a gente pensar assim mais uma vez, né, continuando aí a tua fala inicial de explicar para quem não viu, para quem não conhece a série, ou enfim, contextualizar, tem uma questão de jogada financeira, de jogada de dinheiro, né, porque tem os investidores, tem, né, como é que eles chamam, aqueles Tá com dívida que ali, ficam... os devedores ali. Não, eu quis dizer os que ligam lá para eles, os que vêm Ah, assistir, os os da investidores? máscara, os investidores, eu não sei se é esse o nome que eles falam, Hum, eles têm um outro nome que eles usam, mas é. enfim, tem esses grandes investidores, né, esses grandes players aí, numa pegada até um pouquinho Black Mirror, talvez, assim, né, de tu Sim, querer sim. pagar para ver, assim, né, ali as pessoas jogando e tal. Aí tem os caras que organizam isso, organizam esse meio de campo, né, e o que os investidores estão pagando para ver? Eles estão pagando para ver possíveis mortes ou não, né, as pessoas tentando lutar pela vida, e o que Sim. se oferece para cativar essas pessoas, para manter elas interessadas no jogo, tanto para fazer elas entrarem no jogo, quanto para fazer elas não quererem sair, é que o prêmio em dinheiro é altíssimo e foram recrutadas, ou né, pelo menos oferecida a oportunidade de participar do jogo para pessoas que estavam extremamente endividadas, né? Sim. Então, essa é a dinâmica. Essas pessoas extremamente endividadas são atraídas para jogos em que elas podem ganhar uma grana gigantesca. Essa grana ela é paga por grandes investidores que querem ver alguma coisa muito mais visceral do que um filme ou uma série, elas querem ver algo real, né? E então os jogos são jogos em que se tu perde, tu morre, né? Tu perde a vida. Né? Sim. E então a série trabalha com essa ideia aí, né? Muito forte, e os personagens são muito cativantes, né? E a gente vai acompanhar a trajetória deles. Sim, sim. E o personagem principal, ele, Diego, é o Ji-hoon, né? Seong Ji-hoon. E no primeiro episódio eu peguei meio que um ranço dele, né? Porque ele já roubou a própria mãe. O cara foi no ponto mais extremo ali da canalice, eu diria ali. Mas a série depois desenvolve ele de uma forma que tu se apega, né? Daí tem que parabenizar o diretor, que também foi roteirista da série ali, mandou muito bem. Todos os personagens, eles são bem desenvolvidos, né? Até aquele episódio 2 dá uma quebrada no ritmo da série, porque sai lá daquele complexo, daquele lugar onde estão acontecendo os jogos, né? Mas eu acho que esse episódio principal, assim, ele serve para apresentar, desenvolver melhor os coadjuvantes ali, né? Para tu se importar com eles também. Mostra a história um pouquinho de cada um. E todo mundo ali que viu a série lembra desses personagens, né? A da morte, cada um, por exemplo. Se tu parar na memória, eu me lembro como esse cara morreu. Ah, esse morreu na ponte, né? É por isso que Round Six é um fenômeno.
Porque se tu for ver, Diego, como eu falei antes, não é uma série perfeita, tá cheio de furo no roteiro, tá? Mas isso não importa, porque a história é envolvente, tu acaba ali um episódio, tu precisa assistir o outro pra saber o que tá acontecendo. Os ganchos, assim, ó, são perfeitos. É muito difícil, assim, tu ver um episódio e não continuar, tá? Mesmo que tu não tenha gostado da série, tu quer saber o que tá acontecendo, tu quer saber o final, como isso vai se finalizar, né, Diego? Uhum. Eu destaco que o ponto mais forte da série, né, assim, eu gostei muito da série, né, o mundo inteiro gostou, a gente vai trazer pontos fortes e pontos fracos, eu acho que tem bastante coisa que também não deu muito certo, que eu não gostei, que eu acho que poderia ser melhor, mas Sim, pra mim o grande ponto forte da série é o roteiro. Pra mim o roteiro ele é incrível, né? Ele te deixa realmente com muita vontade, né? É a questão de que se fosse um livro, né, Leandro, assim, sem tu ouvir, sem tu ver, sem tu ter os personagens assim visualmente falando, sem a fotografia, sem a interpretação, sem a escolha dos atores, eu acho sim, que eu teria um encantamento tão grande quanto, porque a história para mim é a protagonista, ou talvez não sei se a protagonista é a palavra certa, mas é para mim o que mais se destaca, é o que sim. mais tem mérito em tudo isso, é o roteiro, né? Não tô dessa forma criticando o resto, só tô dizendo que esse é o ponto mais alto, na minha opinião, assim, é o roteiro. Eu também destacaria que eu gostei da trilha, Leandro, eu achei bem legal, assim, a Ah, trilha sim. sonora, sabe assim, aquelas Bom, musiquinhas bom. clássicas que apareciam em momentos de tensão ali, sabe? Geralmente naqueles momentos que antecediam a entrada dos soldados ou que mostravam o que acontecia na organização, né? Aquele barulhinho, assim, sabe, de fundo. Então eu gostei bastante da trilha, achei a trilha massa, assim, achei que ela foi muito condizente, achei que ela contribuiu muito para desenvolver a atmosfera de tensão, de Sim, sim. suspense, de curiosidade, de ansiedade, te manter conectado, te manter tenso ali, né? Acompanhando aquilo. Então eu gostei bastante, assim, dessas escolhas, né? E de toda essa composição da trilha sonora. E a fotografia também achei muito boa. Muito Depois a gente bom. tem uma fala, né, preparada para isso, Sim, sim. né, sobre paleta de cores e tal. E a fotografia eu achei ela também bem interessante, assim, não foi uma coisa totalmente dispar, né, assim, foi uma coisa Sim, focada, uma coisa bem pensada, mantinha uma identidade, uma harmonia, assim, uma coisa um pouco mais de penumbra, principalmente dentro das instalações, né, sim, sim. com uma pegada também um pouco estranha ali quando tu mostrava a organização, né, principalmente aquelas escadas, né, tinha aquele Ah, lance bem sim. estranho, aquele cenário bem colorido, parecia uma casinha de boneca, né, Sim, enfim, sim. mas segue aí. Falando nas escadas já, né? Quando eu olhava aquelas escadas, parecia muito os desenhos do Asher, né, Diego? Vai dizer. Uhum, boa, Assim, vai verdade, dizer. verdade. Pra quem não sabe quem é Asher, procura no Google aí, né? Que é Escher, eu acho. Tem uma. São Isso, desenhos que não sabe isso. onde começa, onde termina. É muito legal. Pra mim, inspiração certa foi nos desenhos dele, Diego. Não tem nem Acho que faz que bastante sentido. questionar, né? Mas É vamos falar. um dos artistas mais inspiradores do mundo, né? Mas e aí, Sim, segue. sim. Mas vamos falar então vamos pra uma parte, falar mais séria, diria assim, da série, né? Porque por trás de tudo isso, eu diria que tem uma crítica assim muito forte ao capitalismo moderno, né? Porque a gente vai aprofundar, né, essa fala, uma desigualdade que eles falam de desigualdade de riqueza, luta de classes, mas a grande pergunta da série, a grande pergunta da série, Diego, eu diria assim que se tu faria o que por dinheiro, sabe? Até onde tu iria? Qual o teu limite? Né? Só que a série vai ao extremo, né? Assim, ó, vale a pena tu apostar assim a tua vida para ficar bilionário, porque é muito tentador assim, se tu ganha o jogo, né? Muitas gerações da tua família, elas não vão precisar mais se preocupar com dinheiro, né? E é muito Uhum, legal, assim, como a série ela explora esse lado animal, sabe? E fica nessa linha tênue, assim, entre sobrevivência e humanidade. Porque chega um momento do jogo ali que eles percebem que qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento, nem precisa ser no jogo, durante o jogo ali, o dinheiro entra. Morreu, o dinheiro entra. Então tem aquela cena que vira uma guerra ali naquele dormitório, tem gente querendo matar as sim, outras, né? Tem pessoal que tem o lado mais humano, né? E tá tentando ir pelas regras do jogo, pelo menos, né, Diego? sim, sim. E eu fico pensando assim, né? Quando tu levantou a pergunta, né? Até quando vale, né? Sim, Assim, se a gente se colocaria nessa ou não. E é importante, eu acho que colocar um ponto importante assim nessa fala, Leandro, que é o seguinte, né? Para mim e para ti, talvez seja muito mais fácil dizer não, assim, falar, não, sim, beleza, a sim. gente não precisa entrar nisso, sabe, assim. Só que tem até algumas falas em alguns episódios deles, assim, dizendo quando eles estão em momentos de discussão, assim, tipo, vamos sair fora, vamos continuar. Alguns falando, cara, se eu sair fora, é como se eu tivesse morto lá fora. Sim, Porque lá fora eu não tenho vida, lá fora eu tô rastejando por oportunidades de emprego, por comida, lá fora eu não sei se eu vou ter o dia de amanhã. Então eu não quero voltar para uma vida, né, desse jeito. Eu prefiro então morrer
do que voltar para a vida lá fora. Então, Sim, sim. tem esse elemento muito forte de que as pessoas que foram selecionadas são pessoas que elas não têm uma perspectiva de vida. Agora, eu, tu, a maioria das pessoas que estão assistindo, talvez, tem uma perspectiva, tipo assim, a gente tem um emprego, a gente tem planos, a gente tem objetivos, a gente consegue mais ou menos pagar os boletos ali, consegue botar comida, né, na mesa. Então, é mais fácil para a gente tomar essa decisão. Agora, para eles, não. Para eles, daqui a Sim, pouco, sim. viver aqui no mundo, fora daquela oportunidade, é como estar morto. Tanto é que eles decidem voltar para o jogo, né? Mais uma prova disso, né? Nem todos, mas a grande maioria, sim, volta pro jogo. Tem algumas desistências ali, né? Porque, Isso, bah, é verdade, verdade. tem gente que fica com medo, né, de morrer, né? Claro, claro. Mas Mas muitos voltam, né? Muita gente mesmo volta. a maioria volta. E falando, então, é legal que a Coreia, né? Porque a gente imagina assim, não, a gente tá no Brasil que não pensa na Coreia nesse lado do pessoal que tem uma desigualdade lá, né? Esse pessoal que tá endividado na Coreia. E tem várias outras produções que falam sobre isso. Por exemplo, o filme que ganhou o Oscar, né, Diego, Parasita. Se tu for ver, Parasita também é um filme que fala de desigualdade de classes sociais e faz essa crítica, né? A gente vê aquela família que mora numa casa que fica abaixo do nível da rua, né? O diretor já enfatiza ali, né, que é como se eles estivessem no nível inferior da sociedade, né, Diego, assim, ó. Daí eles Sim, estão lá no porão dobrando, da sociedade, no porão da, muito perfeito. E eles estão dobrando caixa de pizza para conseguir dinheiro, eles pegam o Wi-Fi Sim, de um restaurante, lá se não me engano, que fica bem sim. perto da privada, eles têm que ficar do lado da privada com Wi-Fi, tipo assim, né? E o legal do filme é que é essa mistura de drama com comédia e que no final, né, tipo Tarantino, né, vai para aquela matança, né, uma Aham, carnificina e aquilo que eu aham. falei antes, né, desde jorra sangue na tela, né, Diego? Sim. Sim, e assim, ó, Leandro, o paralelo que eu gosto de fazer aqui entre Parasita e Round Six, que eu acho que é muito válido e muito interessante da gente fazer esse recorte, porque traz aí um elemento exatamente da cultura e da visão da Coreia, mais uma vez, assim, Sim, essa coisa diferente do que talvez as produções norte-americanas nos trariam, ou europeias, é essa questão, assim, ó, de que a gente tem essa grande desigualdade, tá, né, que tu trouxe, só que as duas produções, elas trazem uma vontade muito grande das pessoas que estão na classe menos favorecida de ascender. E estão assim, ó, lutando muito para ascender socialmente. Então, aquela família do filme Parasita, aquela família, nossa, ela tá assim, ó, topando tudo para sair sim, dessa. E o Round Six também traz isso, né? Essa ideia de que esse pessoal que tá endividado, que tá, né, passando dificuldades, eles estão topando tudo para sair da merda, né? Então, para mim, isso é o que é um paralelo muito forte entre as duas produções. sim, Pessoas que estão numa realidade muito cruel, socialmente, não é socialmente, mas financeiramente, economicamente isso, isso. falando, mas que estão lutando assim, ó, com garras e dentes para poder sair disso e estão se sujeitando ao que vier de oportunidade para poder sair dessa, né? Essa luta para sair da miséria. Então, essas duas produções elas mostram isso pra gente. O que até, de Sim, certa forma, a gente não está muito longe disso no Brasil. A gente tem, né, muito isso no Brasil, tanto desigualdade sim, social, né, com certeza. um extremo gigantesco de distribuição de renda, e sim, pessoas vivendo na faixa da miséria, e até a pandemia aumentou bastante isso. Então a gente tem um pouco essa realidade. Agora, nas produções brasileiras, isso não é tão retratado. Ou se é retratado mais com um enfoque de dor, de sofrimento, Sim, né? Tu sim. acompanha a dor da pessoa, mas tu não acompanha uma trajetória de luta da pessoa tentando sair dessa. Isso é menos comum nas produções brasileiras. É o que me parece, assim, é o que me vem na cabeça quando eu faço esses Né? paralelos, né? Sim, e os personagens, tanto em Round Six quanto no Parasita, eles são primeiro apresentados de uma forma, assim, não muito peculiar, né? São atos questionáveis, que nem eu falei antes, né? O Jin-Hoon lá de Round Six tá roubando dinheiro da mãe, né? Pra E, jogar, inicialmente ele vai é, jogar, né? A gente ele se vai assusta, né? jogar. Tipo assim, olha o que. Tipo assim, as primeiras cenas eu tava apavorado, assim, eu falei, cara, que é isso, velho? Que o cara tá fazendo, meu? Tá pegando dinheiro da mãe pra apostar. Tipo assim, Uhum. e lá em Parasita também, né? O guri consegue lá um emprego lá na casa e Pra deles dar aula particular lá para pra dar aula menina. Uhum. particular, daí ele começa a botar a família, né? Pra entrar como emprego, mas tipo assim, eles demitem, eles fazem a empregada da casa ser demitida, fazem o motorista da casa ser demitido, tipo assim, são atitudes questionáveis. Não são pessoas que estão assim subindo e subindo assim, como posso dizer, por méritos próprios, né, Diego? Conquistando, É, uma maneira um pouco menos, assim, né, mas mesmo assim tu vai cruel. se apegando, sabe? Porque são Sim, pessoas que têm erros como qualquer outro. sim, Não que a gente vá puxar o tapete do outro pra subir, né? A gente não faz isso, né? sim, Não acha legal fazer sim, isso. Mas naquele sim. contexto é o único meio que eles têm.
A vida não dá mais oportunidades, eles são obrigados a fazer isso, eles chegaram no limite, né, Diego? Então, é muito legal, assim, como o cinema coreano constrói isso. É bem similar, né, o jeito, mas são propostas totalmente diferentes. E Parasita, pra quem não viu Parasita, tem que ver. Mereceu o Oscar, assim, ó. É um baita filme. Hein, Diego? Acho que... Eu deixei o microfone desligado que comecei a falar. Não tinha visto. Cara, Ah, tá. deixa eu voltar aqui contigo num outro ponto. Não é voltar, né? Avançar, na verdade, né? Mas voltando a falar da série, né? Aham. Outro que é legal a gente fazer aqui, eu não sei se tu tá com isso pronto, até talvez eu te pegue um Do pouco de surpresa, dinheiro? mas senão a gente abre rapidamente aqui. Falar um pouquinho Tô. das conversões, Bah, né? cara, a gente tá bem... Eu ia Porque. falar disso agora. A gente Boa, tá bem boa. Tu conectado. tá, tu tá com as conversões aí, cara? Tô. Tá, legal. Só vou fazer aqui uma fala e eu te passo então para tu falar das Beleza. conversões, porque uma coisa que isso é mais assim chocante, não é chocante a palavra, mas isso é mais impactante, isso nos afeta um pouco mais, é que enquanto que para eles é natural usar, claro, a moeda do país, né, os Sim, wones, sim. né? Pra gente isso fica um pouco estranho porque são números muito altos, né? O tempo todo, né? Tipo, a quantia que parece ser uma quantia um pouco menor, que se fala com mais frequência, que é 10 mil wones, né? Que o Ji-hoon fica pedindo em vários momentos da série. Esses 10 mil wones aí já é um número alto para pensar, né? 10 É. mil, né, cara? E aí, quanto será que é isso? E os prêmios, então, nossa, vão para casa dos bilhões, enfim, né, Nossa. trilhões, um monte de zeros. Então uma cotação que a gente não entende muito bem, né? E aí, vamos dar uma traduzida aí pra galera, Leandro, Vamos, como é que vamos. ficam esses valores da nossa moeda no real. Vamos fazer. Eu não sei vocês, né? Mas quando começou a série, a primeira vez, beleza. Na terceira vez que começou a falar o dinheiro, eu tive que pausar e pesquisar. Não deu. Não, eu falei, não, tem que saber quanto é que o cara tá pedindo, o que é isso. Depois, Claro, quando os números claro. começaram a ficar muito altos, né? Só fazendo uma média mesmo, assim. Mas é legal de Uhum. saber, né? Assim, quanto que ele tá querendo em reais. Eles podiam ter traduzido, né? Pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Começando pelo dinheiro ali que o Seong Ji-hoon ele sempre tá pedindo, né? É R$ 45,80, Diego. Boa. Em Fazendo, torno de 50, em torno de uma notinha de 50 pila, mais ou menos, Aham. assim, né? Fazendo uma crítica Arredondando aqui, né? bastante. Tá mais barato do que a assinatura premium da Netflix, né? Mas vamos lá pro tapa na cara. Quanto que ele ganhava no Ah, tapa na cara lá? Era R$ 457,99. R$ 458. Resumindo aqui, né? aham. Tu levaria um tapa na cara por 458, Diego? Eu Eu levaria. também, Se tô eu de estivesse boa. precisando de grana, eu Não, levaria, cara. acho que. Um tapinha dá. Não, acho que nem precisa de grana. Acho que pode dar um tapa à vontade, quem quiser aqui por É? quase Então tá. quentinhos. Na boa, assim. Na boa. Pô, É. 500 pila. Aham. Pô, faça um final de semana aí Aham. louco, né? Opa, e depois ali o prêmio, né? Quanto que o Ji-hoon ele ganhou um prêmio naquela corrida nos cavalos, né? Ele ficou muito feliz. Ele ganhou em torno ali Aham. de R$ 20.600. Ó, Ó, interessante. valeu a pena apostar, né? Nas datas de aniversário da filha dele, né, Diego? Depois Sim. lá, quanto valia cada jogador, cada vida. Toda vez que um jogador morria, entrava um dinheirinho. Valia lá, em torno, em média, R$ 458 mil. Cada vida vale R$ 458 mil, Diego. Aí são 1.000 tapas, então. Né? E a dívida, né? O Ji-hoon, ele chegou lá, né? Para os jogos com uma dívida total de R$ 730 mil, mais ou menos. Arredondando aqui. É uma dívida grande, hein, Diego? Meu Deus, Hum, R$ 730 mil de dívida. O que o cara fez, né? é, Que tanto pediu beirando um dinheiro milhão pros aí. agiotas? Uhum. É o vice, né? Pois é, O vice em corridas. deve ser. Mas agora a dívida do amigo dele lá, o economista, né? Que estudou, né? Teve o melhor Na futuro universidade possível. lá, né? O tempo É. todo na universidade. O Cho Sang-hu, ele tem uma dívida total de 27.480.000. Esse sim. Esse roubou lá de um jeitinho de roubar dos bancos lá, meu Deus. E É, finalizando. na série, Leandro, só pra comentar, Aham. ele, pelo menos a versão que ele dá, né, pra isso é que ele apostou em mercados futuros, né, que é, Sim. tipo, mais arriscado que ações, né, é um tipo de compra de ações que é mega arriscado porque tu não tá nem comprando o valor atual da ação, tu tá apostando num valor futuro dela, e aí tu tem que usar valores bem elevados para isso e o risco é muito alto. Muita gente perde muito dinheiro nisso, porque às vezes as pessoas acham que pegaram a manha quando começaram a investir em ações e querem ir para Uhum. algo mais lucrativo,
Mas é claro, né, tudo que pode dar um lucro muito alto tem um risco muito alto, né? Então já ouvi histórias de pessoas reais que realmente se deram mal nisso, e acredito que a série então se baseou nessa possibilidade, né? Porque ele era um grande economista, e aí foi uma surpresa, né, pro Ji-hoon ver que ele estava endividado. Sim. O que mais, Leandro? Tem o prêmio final, Não, é deixa eu isso? falar. E deve ter um estudo sobre Ah, isso, né? Porque quando tu perde um dinheiro, tu vai lá, não, preciso recuperar esse dinheiro, vai lá e aposta mais, né? Eu queria saber um sim. psicólogo aí, por favor, para nos trazer essa informação. Por que acontece É um isso, vício, né? né? E o prêmio total é de 209 milhões, 209 bilhões, não, milhões, desculpa. 209 milhões o prêmio total. Ó, bem mais que um Big Brother. É, 209 milhões aí, dá pra participar de vários Big Brothers. Realmente é uma grana muito, muito grande, né? De fato, Sim, sim. mexe com a gente, né? É, se tu Muito, tá imagina, já no muito mundo aqui dinheiro. fora. E aí o contraste é aquele que a gente falou, né? Imagina só o contraste, né? Poxa, aqui fora tu tá rastejando na sociedade, né? Tu tá assim lutando para conseguir algum dinheirinho de nada, uma miséria, né? Tu te sujeitou já até a tomar tapa na cara para ganhar uma grana. Tu, né, tá com uma dívida gigantesca que tu não sabe como vai pagar, em alguns casos, como o caso do Ji-hoon ali, né, chegou a ficar feia a coisa, né, ele foi ali agredido no banheiro, foi Sim, ameaçado e tal, né, então, sabe, a dívida também tem essa questão, assim, de poxa, alguém pode me matar por causa dessa dívida, né, tem isso também, né, né? às vezes não é nem só a questão de viver uma vida miserável, mas é até uma questão de correr risco de ser morto pelos agiotas, né? Sim, e às vezes até tua família é ameaçada, né, Diego? Então tu não bota só a tua vida em risco, tu bota a vida de todos ao teu redor em risco também. Né? O cara Sim, não pensa, é um pensamento meio egoísta isso, né? Mas sim, sim. vamos falar um pouquinho do amigo do Ji-hoon ali, que é o Cho Sang-woo, né? Que pra mim, que é o amigo de infância dele ali, né? O cara é o mais filho da puta da série, Diego. Assim, ó, é um dos personagens mais sem caráter dos últimos tempos, eu acho, né? Primeiro, ele escondeu o jogo lá da bolacha de açúcar, né? Muito idiota, não tinha por que não falar. Mas o pior ainda foi no joguinho da bola de gude, Diego. O que ele fez com outro personagem lá, não tem perdão. Eu não lembro o nome desse personagem agora. Mas, cara, assim, ó, teve um momento, assim, que eu senti muito ódio dele, sabe? Foi nesse momento, assim, ó. Eu não consegui acreditar no que ele tava fazendo ali, naquela trapaça que ele fez, né? A gente Uhum. vamos... Mas a gente vai falar mais daqui a pouquinho dos jogos, né? Mais pesados, assim. Mas, cara, assim, ó. O que ele fez ali pra mim foi imperdoável ali. Pra mim ele perdeu totalmente ali o carisma, né? Não tinha nenhum carisma, né? Sim, Pra dizer. sim, sim. Sim, porque ele ainda tinha feito uma certa relação de amizade com o cara, né? E na verdade ele tava o tempo todo Isso. usando o cara, né, cara? Pô, ele Isso foi eu lá, queria emprestou dizer. dinheiro, ele se fez passar por um cara legal, assim, ele cada vez mais deixou aquele personagem, né? Acho que é indiano, né? Aquele personagem. Ele deixou cada vez o personagem mais gostar dele, né? E aí a gente tava achando que ele tava, né, se permitindo uma amizade, se permitindo ali Sim. um certo momento assim de fragilidade, né? Eu até cheguei a pensar por momentos, né? Bom, o cara é meio frio, mas ele tá de certo tentando fazer uma pequena manutenção aí, né, dos sentimentos, É. querendo manter uma relação com alguém ali dentro. Mas não, ele tava, na verdade, usando o personagem, ele tava fazendo o contrário, ele tava tentando fragilizar o personagem, fazer o personagem confiar nele para quando ele precisasse, ele pudesse usar isso, e surgiu um momento que ele precisou e ele não hesitou, né? E esse personagem era muito legal. Pra mim foi um cara com o melhor caráter ali dentro, né? O cara muito do bem, assim, queria fazer só pela família mesmo, né? Dos que foi apresentados, Sim, né? Mas vamos falar das sim. brincadeiras, Diego. Vamos falar um pouquinho das brincadeiras e vamos tentar ver qual que a gente conseguiria ganhar, qual não conseguiria. Boa, O vamos que tu lá. acha? Prim- Vamos lá. primeira brincadeira lá, batatinha, um, dois, três. Cara, eu acho que essa brincadeira eu conseguiria ir bem ali, eu tenho um bom reflexo ali, parar na hora, correr, sou rápido, né? Então eu Uhum, acho que nessa brincadeira aí eu conseguiria passar tranquilo. Eu acho que eu não ia me eu também acho. desesperar, que nem o pessoal lá começou a morrer, né? Acho que eu ia Uhum. ficar paradinho ali, né? Focado É, na o missão. problema, o problema, Leandro, é o seguinte, né? O problema é na hora que o primeiro morreu, né? É, Aquele, porque daí quando tu diz que aquela galera não foi avisada do tiro, né? sim, sim. Então ali no primeiro momento, quando deu o desespero e todo mundo começou a correr, ali não seria fácil tu ser frio e É, ficar parado quando todo mundo começou a correr e começou o tiroteio, porque até tu entender que tu não ia levar um tiro se tu ficasse parado, né? Qual o pensamento que talvez a gente teria, né, Leandro? Tipo, cara, a gente foi colocado aqui pra morrer e vão matar todo mundo. sim, Então, sim. tu sacar que só vai morrer quem se mexer naquele momento de desespero, de sangue, de tiro, ali seria um momento crítico. Sim. Agora, tu tendo a certeza de que se tu jogar direitinho o jogo, tu não vai levar um tiro, bom, aí dentro dessa visão de jogo eu conseguiria vencer, né?
Só realmente eu não sei se naquela hora do desespero eu ia conseguir ter a É, frieza de ficar parado. Mas eu geralmente em situações de risco, Leandro, eu fico bem frio, cara. Geralmente em situações de também risco eu acho. assumo um personagem mega frio assim pra sobrevivência. Eu também acho que eu Próximo conseguiria jogo, vamos lá. usar mais a lógica. O próximo era colmeia de açúcar, né? Da bolachinha lá. Isso. Esse aí, ó, eu só conseguiria passar desse jogo aí se pegasse o triângulo. Qualquer outro ali eu acho que eu já ia começar a ficar nervoso ali. Esse negócio Vamos de relembrar quais eram destacar os outros, além do triângulo e do guarda-chuva, o que eram os outros dois? é o cabo de guerra e a bola de gude. Não, não, Ah, não, eu quis dizer dos desenhos da bolacha. desculpa. Tem É o triângulo, guarda-chuva, o círculo círculo, agora esqueci. quadrado não. Não, vai falando aí que eu Não vou é, né? pesquisar. Tá, beleza, não só pra pensar assim nas possibilidades. Bom, guarda-chuva, né, Nem infelizmente pensar. morreria, né? Isso aí eu já falei, né? Eu Morreria. comia. Não, eu pegava É. assim e começava a comer. Minha última refeição, Diego. Né? Ah, boa. Vamos. Boa, boa. Mas claro, eu ia tentar até o último instante. Mas assim, eu acho que eu também passaria dificuldade nesse aí, cara, porque não sei não se eu conseguiria, até mesmo com o círculo, não sei se eu conseguiria, né? Porque a questão não é tu Sim, ter a destreza do traço. Isso a gente tem a destreza do traço porque a gente tá sempre escrevendo no quadro, eu e tu. Mas a questão é a destreza da força bem aplicada, né? Porque dependendo de como tu aplicar a força ali na agulha, tu pode quebrar a bolacha, né? Então não é só fazer o traço, é ter a paciência de fazer aquilo devagar, mas também não tão devagar porque tem o tempo. Então ali esse é um jogo que eu passaria dificuldade. Não sei se sim. sobreviveria. Próximo game qual é? O Cabo de Guerra, né? Cabo de guerra. Eu acho que Esse é cruel porque esse depende do grupo, né? esse depende muito de quem vai estar ao teu lado ali, né? Eu acho que eu Aham. teria força, né? Eu também acho que eu teria bastante força. Eu acho que eu pensaria que nem lá botar as mãos entre uma mão por cima da outra, deixar a corda aqui mais embaixo do braço, algumas Aham. técnicas assim, eu saberia, né? Eu ia não chegar do nada assim puxando assim, botar um pé ali Sim. pra apoiar, mas depende muito das outras eram 10, né? Outras 9 pessoas contigo, né? Então, isso aí não sei te dizer, depende do meu timezinho, o time que eu formei lá, meus amiguinhos, Sim. Sim, verdade. Esse é muito complexo, né? né? E o jogo, Bola de o que gude, que eu. bah, esse é o mais Body cruel, hein? Good. Esse é o mais cruel. Tem aquele diálogo das duas meninas, né, Diego? Tu pegou ali uma referência, Sim. né? Sim, cara, sim. Porque aquela menina que entra no jogo, no momento que elas formam ali as equipes, né? Ela entra no time quando eles formam a equipe do Cabo de Guerra, é até a outra personagem, aquela que vai até o final, que recruta ela, e elas começam então a desenvolver uma certa relação ali, né? Uma amizade, assim, até em alguns Sim, momentos até dá sim. uma sensação de que vai aí além de uma amizade, mas acho que não, acho que fica só ali numa amizade que se aprofunda mais, um laço que se formou entre elas ali, um Sim. laço até um pouco que nos chama atenção, porque aquela personagem, pena que eu não sei o nome, mas aquela personagem que roubou o Ji-Hoon no início da série, ela Aham. parece não ter, assim, afeição por ninguém, né? Ela parece ser muito fria, né? Então o fato dela se afeiçoar àquela menina chama a nossa atenção. E, então, aquela menina nova que entrou na série ali depois, ela faz o comentário, né? Parece que a gente tá no filme do fulano. Olha só que spoiler, né, Leandro? Quem é Sim, sim. o fulano ali que ela fala, né? Que é o nome da pessoa que ela fala que parece que a gente tá num filme dele. Parece no filme do Lee Byung-hun que ela fala, assim. E esse ator, Aham. né? Esse ator é o próprio ator que interpreta o líder, né? Que tá com aquela máscara preta, Diego. Olha só que viagem, né? Ali eles estavam nos dando um spoiler gigantesco, né? Uma grande pista. Não tinha como saber, porque o cara tava de máscara o tempo todo, então a gente Sim. não vê ele na série, né? Mas foi uma brincadeira aí do roteirista, né? Dos grandes produtores da série aí, porque ali ela tava falando realmente, né? Uma coisa que aconteceu, mas em Sim. tom de brincadeira, claro, ela não sabia disso. Aquelas referências que a gente ama, né? Lá na Coreia, esses atores são muito conhecidos, né? Então, quando ela falou esse nome, todo mundo, que legal, uma referência, e o Uhum, próprio ator aparece na série depois. Depois, sim. Diego, depois a gente vai pra. E na bola de gude, a gente nem falou da bola de gude. Essa eu acho que eu ganharia. Eu gostava de brincar de bolinha de gude quando era criança. Essa eu acho que eu me daria Essa bem. daí eu teria mais chance de chegar também. Eu também jogava bola de gude e se dependendo do jogo, se fosse também aquele jogo de adivinhação também, eu tenho umas técnicas boas, apesar de é da Ah, matemática, né? A gente consegue é. desenvolver Bah, uns é. raciocínios legais. Acho que nesse jogo aí dá pra se iludir. Essa aí é legal. E depois É, a Ponte de corrida de Cristal. cristal, ponte de É cristal. isso aí. Bah, essa daí eu acho Esse que. aí, esse é impossível, né? Esse aí Eu só acho se que não. realmente tu fica lá no final. Eu acho que eu não escolheria no final. Eu nem. Ia pegar pelo meio mesmo, né?
Aham, eu tentando também usar acho que sem lógica. saber o jogo eu ia pegar pelo É, meio, sem conhecer o jogo, né? Porque tu não sabe o que que te espera, então ficar pois pelo é. meio parece ser mais seguro. E ficar pelo meio nesse jogo aí pode ser praticamente a morte, né? Né? Mas na hora, talvez na pressão, lá pensando, tentando pensar que nem eles, né? Talvez eu pensaria assim, acho que vou pro final, né? Sei lá, não sei te dizer, né? É, com E certeza ser um dos primeiros não é a melhor ideia, porque tu tem que assistir alguns jogando, qualquer que seja não, o com jogo, certeza, para tu entender o jogo e estabelecer melhor uma estratégia, né? Então, com né? certeza, os primeiros não. Mas os últimos eu já teria medo que, dependendo do jogo, pudesse rolar algum tipo de escassez, entendeu? Tipo, sei lá, É, que no jogo eu precisasse de algum item, alguma coisa que fosse ficando mais escasso no final, algum tipo de escolha que eu tivesse que fazer e que no final eu não tivesse muitas escolhas para fazer. Então, sem ver o jogo, eu provavelmente não escolheria um dos últimos, com é. essa hipótese, né? E aí teria me dado mal. E o jogo da Lula, Diego? O último jogo lá. Tu prefere Cara, o jogo da Lula, defender eu te ou confesso atacar? que eu não. Eu te confesso que eu não entendi muito bem assim as regras do jogo, né? Parecia tipo um jogo de futebol americano, né? Tu tem que avançar e penetrar no campo do inimigo, né? Um jogo de Sim, invasão, né? Que a gente chama, né? Ahn, não sei se eu compreendi bem as regras ali do jogo, né? E um jogo que já mostrou no início da série, né? A série abre com esse sim, jogo sim. e E o nome da mostrando que o série é esse, jogo. né? Squid Game é o jogo da O Lula. nome original da série é esse, É, boa. E quando mostra lá no início, né, Leandro, já mostra que as crianças já têm uma certa agressividade ao praticar esse jogo, né? Pode sim, agarrar a criança, jogar no chão, elas fazem isso, né? Então já mostra que o jogo é um jogo um pouco mais permissivo, um pouco mais de combate, de sim. enfrentamento, né? Eu acho que eu Cara, eu preferiria acho que eu atacar. conseguiria jogar bem. Eu acho Eu que eu preferia prefiro atacar? atacar. Também, eu também. Prefiro atacar também. Né? Nas brincadeiras de polícia e ladrão aqui no Brasil, quando eu brincava, eu sempre gostava de ser o ladrão. É mais fácil correr, né, Diego? Sim, claro. Né? Mas vamos falar um pouquinho então, antes de finalizar, assim, do policial, né, Diego? Eu gostei muito da história dele, assim, dentro da série, porque envolveu até tráfico de órgãos, se tu for ver, né? Olha que viagem foi essa série. Mas, enfim, o policial, ele se mostrou ali um baita investigador, detetive, lutador. O cara é o melhor no esconde-esconde, né? Se tivesse essa brincadeira, o detetive era muito bom. Esse ganhava. Uhum, Mas eu tenho uhum, umas críticas pra ele, né? Por exemplo, o celular dele tem a bateria infinita, né? Vai dizer. uhum, Mas uhum. o melhor, Diego, é que ele anotava no bloco de no bloco de notas as piores coisas, né? Porque assim, ele anotava assim, ó, homens de máscara. Cara, como é que tu não vai lembrar disso, meu? Como é que tu não vai se lembrar que viu homens de máscara? Que anotação é essa bizarra? Não vou lembrar Aham, outras anotações, mas eram coisas assim, só se o cara tem a memória muito fraca, né? Tipo a Dory, assim. aham. Assim, isso aí eu tenho. Essa é a única crítica que eu tenho, assim, porque eu notava assim, ó, Sim, sim, pessoas com armas. Cuidado. sim. Lugar escondido. Tipo assim, que anotação é essa, Uhum, velho? Que policial aham. é esse que esquece essas Tu coisas? sabe que eu não encarei isso como uma anotação, cara. Eu tava achando que ele tava preparando uma mensagem que ele iria enviar pra alguém. Mas porque pra mim nem Né? passou pela minha cabeça que pudesse ser uma anotação, exatamente por isso que tu tá levantando, né? Pode ser, né? Talvez tenha passado por uma rajada de segundo, assim. Será que ele. Não pode ser. Aí eu comecei a pensar, não, isso aí ele deve estar tentando planejar e enviar de alguma maneira isso pra alguém. Ele vai tentar encontrar uma Ah, forma de enviar pois isso. é. Mas é que passava os dias ele abria o mesmo lugarzinho e começava a anotar mais coisas, né? Mais coisas. Tipo Uhum, assim, qualquer criança que olhar sim, aquilo ali vai lembrar e vai falar assim: ah, mãe, eu vi pessoas mascaradas. Né? Mas sim, vamos pro sim. final então, Diego. Não sei se tem mais alguma fala aí. Não, não, acho que é isso, vamos seguindo. Quer falar do final lá? O Bom, Jin-Woo eu ganhou. acho, pois é, eu acho interessante falar do final, né? Porque a gente acompanha então a transformação do Ji-hoon, né? A grande virada do personagem, assim, um dos momentos que ele mais buga, que ele quebra, né? É estranho que ele vai passando por essas cenas de morte, mas ele ainda mantém assim uma consistência, uma essência, né? Mas quando. Não é ver pessoas estranhas morrendo ali na frente dele e o risco dele morrer que vai transformar ele. O que transformou ele foi ver a crueldade do Sho, né? Do Sho Sang-woo, né? Do amigo Sim, dele. sim. Quando ele percebe a crueldade ali do amigo, né? Na ponte de cristal, quando ele empurra lá o cara que estava ajudando eles. Ali o Ji-hoon ali, ele quebra, né? Ali ele muda completamente. Até ele desenvolve assim uma certa agressividade que ele não tinha desenvolvido até então, né? Ali ele
muda muito realmente por dentro. E essa mudança consome um pouco a alegria dele, assim, ele começa a ficar uma pessoa realmente muito triste, muito deprimida e também com raiva de tudo, assim. E aí ele sai do jogo, mas ele não sai dessa condição, né? Ele fica o tempo todo assim. Então ele não consegue comemorar, ele não gasta o dinheiro, ele fica, né, com muita raiva, muito brabo. E no final da série, né, a gente tem aquela revelação do Yunnan, né, do velho, que é ele que estava por trás dos jogos, né? Achei um pouco estranho isso, mas Cara, legal, assim, deixa plot, eu né? te interromper, Diego, porque na hora Manda, que manda, manda. matam o Yunnan lá na bolinha de gudes e não apareceu a morte dele, eu falei assim, ó, cara, ele tá envolvido de algum jeito, ele vai aparecer de novo. Tipo assim, eu, como a gente gosta de criar teorias, né, eu falei, bah, ô, meu, o único Uhum. que não mostrou a morte, o único, porque o cara é velho, podia mostrar, né? Os cara, o cinema coreano ama fazer o sangue jorrar Uhum. na tela. Então eu já comecei a criar Sim, sim, teorias sim. ali. E quando foi revelado que era ele, eu já nem me surpreendi tanto. Falei, ah, matei. Essa eu matei. Mas Boa, pode cara, continuar, pode parabéns. continuar. Boa, massa, massa. Eu achei legal pela questão da surpresa, né? Poxa, que legal, né? Difícil de imaginar, né? Eu, pelo menos, não tinha pegado. Mas também achei meio estranho, assim, não curti tanto e tal. Enfim, né? Fico pensando agora, voltando na série, nos momentos que ele correu real risco, né? É, Assim, e se esse risco existia mesmo, ou se daqui a pouco o pessoal da organização ia proteger ele. Por exemplo, para mim, acho que o maior risco que ele correu foi na hora que começou a dar aquela matança de noite, na madrugada, aquela da aham. briga lá, né? Porque naquele momento lá acho que foi um pouco mais tenso para ele, né? Mas enfim. E aí, no final, o que me chama a atenção e o que eu mais não gostei é que o Ji-hoon ele não vai ver a filha, né? Claro que a gente pode explicar isso de diversas maneiras, assim, mas aquilo mudou a vida dele, aquilo traumatizou ele e tal. Sim, sim. Mas eu, particularmente, assim, eu sigo não gostando disso, né? E talvez tenha o apelo, né, de que porque eu tenho filhos, mas eu sigo não gostando disso porque a gente começa a série com ele roubando a mãe para jogar, para ganhar dinheiro, para levar a filha no restaurante que ele prometeu que iria levar a filha, para comprar o presente para a filha, que foi um Ô, fracasso, meu, que que foi aquela legal. Ele fala arma, assim né? agora, um presente, Uma sabe o arma à presente que esquerda. é? Uma arma, cara. Meu, isso é muito engraçado. Porque ele não sabia o que tinha dentro, né? Cara, muito engraçado. E aí, assim, mas aí, então, ele parece que os movimentos que ele faz num momento, assim, são para tentar ter momentos bons com a filha. Aí a filha vai viajar e ele quer impedir que isso aconteça. E aí ele tem que tentar conquistar. Então, assim, parece que o que ele tá fazendo é pela filha. E quando ele Uhum. consegue tanto sair do jogo, quanto consegue o dinheiro para poder agora dar uma vida boa pra filha, ele não faz isso. Então ali eu fico chateado, assim, sabe, com esse final. Não gostei desse final, sabe? Eu acho que ele poderia pelo menos ir ver a filha um pouco, reatar o relacionamento com a filha e aí depois de repente Sim. voltar e fazer isso que ele queria fazer. Mas poxa, tipo, não foi ver a filha, passou um ano, não foi ver. E quando tava para indo ver, de novo não foi, voltou. Eu acho que poderíamos mudar. Dá para ele voltar, dá pra gente terminar com ele indo atrás da organização, mas também dá para antes disso ele, né, ver a filha. Eu acho que seria uma mensagem legal, bonita. Acho que esse é o Ji-hoon que a gente queria ver, né? Mas Sim. fica a leitura então de que realmente foi transformador demais aí ele se decepcionar com o Sang-woo. Isso realmente transformou ele numa outra Sim, pessoa. sim. Cara, eu concordo, assim, em parte contigo nessa tua fala, porque eu acho que ele ficou um tempão ali com aquela depressão, com aquele trauma remoendo ele por dentro, né? Ele não gastou dinheiro. Cara, eu posso estar enganado, mas eu acho que ele não sei se ele foi visitar a filha antes, acho que não, né? Nesse meio tempo ele só ficou na dele lá, sem gastar nada, vivendo uma vida ali solitário, né? Daí eu acho que o grande Uhum. erro pra mim é ele ter ficado esse tempo sem visitar ela. Acho que esse é o grande erro, né? Ele podia ter ido nesse Sim, meio tempo. sim, Se sim. ele É isso. foi e não É, mostrou, daí, ou eu é não isso. peguei, não peguei essa referência na série, pra mim Sim, esse é o sim. grande erro. Mas na hora ali que ele tá no avião, que daí ele vê tudo, vem todo aquele trauma, tu age no impulso, né, meu? Aquela raiva te dominou, então eu até compreendo ele. Só uma coisa, Diego, o que que tu achou do cabelo cor caju que ele pintou ali? Eu só quero te fazer um pedido, por favor, Diego. Se, quando eu for mais velho e um dia eu falar pra ti assim, cara, eu vou pintar meu cabelo de caju. Cara, não deixa eu fazer isso. Pelo amor de Tá Deus, bom, assim. É um pedido que eu te faço quando for mais velho. Não tá bom. deixa. Cabelo cor caju, não.
Tá, não, Tá? tudo bem, tudo bem. Vamos lembrar que na Coreia lá, a cultura K-pop, que é muito famosa da Coreia, né, e que hoje em Sim, dia é bem até assim aceita pelos adolescentes, né, pela galerinha, os adolescentes e pré-adolescentes, é uma cultura de cores extravagantes, né, e sim, cabelos com cores extravagantes, né, cabelos à la Felipe Neto, né. Então, assim, pra uma série coreana, eu até não vejo isso como uma coisa assim tão, né, grave. E ele ia visitar a filha, daqui a pouco ele quis sim. fazer isso como uma brincadeira pra filha, um agrado pra Que ela. Vai brincadeira. que ela gosta É, disso, né? ele não sabe brincar Vai que mesmo, ela né? gosta. Mas é que para eles talvez isso não seja uma Não, assim, coisa assim, um exagero, né? Uma coisa bagaceira. Mas a gente é que não tá acostumado com isso e não sim, gosta, né? sim. Fica tranquilo que eu não vou deixar tu fazer isso, não, cara. Antes que, e Ah, se tu for obrigado, fazer antes disso, eu te ataco e te rapo teu cabelo pra tu não ter obrigado. a chance de fazer isso. Mas só pra finalizar, então, né? Mas só É. pra finalizar, então, né? Quando ele tá indo ali pro avião, né? E ele vê o cara jogando lá o papel, né? O Tazo da Coreia lá. Daí eu acho que volta todo esse passado, todas as memórias. Ele deve estar pensando algo assim, bah, eu não quero que minha filha viva num mundo com essa organização, né? Essa Uhum. organização que brinca com a vida das pessoas. Então eu vou fazer qualquer coisa pra acabar e depois eu vou visitar ela. Vai ser minha, tipo assim, a redenção dele, sabe? Então Sim, é o que eu consigo assim, imaginar do que passou na cabeça do Ji-Hoon nesse momento, Diego. sim, sim, sim. Boa. Ah, tu sabe que me veio agora uma teoria legal Ah, agora pra uma segunda fala, temporada. fala. Vou ter que falar agora pra não esquecer. Imagina que massa se numa segunda temporada ele acaba indo parar de novo dentro dos jogos aí, mas agora Aham. com um ar mais de justiceiro, né? Sim. E junto com isso também vai a ex-mulher dele também acaba caindo nos jogos. Sei lá, Nossa. pega de surpresa por algum motivo, assim, né? Cria-se uma razão pra isso e ela é pega de surpresa, tipo, sei lá, ela veio pra Coreia pra trazer a filha pra eles verem, ou pra rever a família dela, Sim. e acaba sendo pega e ficam os dois dentro do jogo, né? Mas seria Tem legal. essa... Porque brincar com a Lembrando. família dele seria algo interessante, né? Pra se causar mais, assim, tensão, suspense, né? Até porque a mãe dele morreu, né? Então, É, o que sobra de família dele é a ex-mulher e a filha, né? né? Isso aí. E lembrando que no nosso canal do YouTube, né, no Nerd Verso Cast, a gente fez um vídeo com várias teorias pra segunda temporada, e essa do Diego aí é boa, gostei. Essa a gente não tinha falado lá, Diego. Verdade, verdade. Vamos pras curiosidades, então, Diego, que tem na série aí, o que que tu Boa. acha? Sim. Claro, claro, vamos nessa. Vamos primeiro falar então daqueles símbolos que aparecem toda hora no cartãozinho, né? Que é o círculo, o triângulo e o quadrado, sabe, Diego? E Sim, isso esse. aí só pode ser do controle do PlayStation, não? Estão dizendo, a segunda temporada vai ser Xbox, né? Estão dizendo, vai ser o pessoal de verde, É, né? Tá? boa. Mas, ô, Diego, não tem nada a ver com É. PlayStation, né? Porque no alfabeto coreano, né? Essas letras, né? O círculo, ele representa a letra o triângulo representa a letra J e o quadrado representa a letra M. Deve ficar OJM. Ah, você se pergunta, tá? O que quer dizer OJM, né? Em coreano é algo como, eu anotei aqui, ó, é algo como Ojinjojem, que é o jogo da Lula, né? Que é a tradução para Squid Game, né? Para o nome da série, assim, na maior parte do mundo. Então, esses Uhum. símbolos aí, se tu traduzir para as letras, quer dizer jogo da Lula. Loucura, né? Tá Muito louco, mudo? muito louco. Legal, legal, cara. Muito bom. Gostei dessa referência aí. E nas máscaras também é isso que significa, então? Isso. Daí tem essa. Nas máscaras, acho que é só questão de. Nas máscaras, pelo que a É, gente viu ali que o diretor comentou, né, que ele sim, também está se inspirando aí nas colônias de formigas, né, dando sim, uma ideia sim. de hierarquia, né, Isso. porque, assim, baseado no que a biologia estuda das formigas, né, cada formiga tem uma função e tal, e é impossível distinguir cada uma das formigas, né, mas elas entre si sabem a função, então na série se criou isso, assim, né, numa ideia de colmeia, que eles estão lá dentro, que o triângulo, então, são os soldados, o círculo são os trabalhadores e o quadrado é o líder, né? E aí só essa distinção assim muito sutil, claro que pra gente ela salta, né, e fica aquela curiosidade, mas fora Sim. isso é só isso que distingue eles, porque eles não veem os próprios rostos, inclusive é proibido mostrar o rosto, né? Até Eles falar não com se seu identificam, superior. né? Isso, eles não se identificam, né? Eles se identificam pelo símbolo ali só, né? Então é essa ideia, assim, de deixar de lado algumas identificações e focar só no sentido coletivo e na função lá dentro.
E o diretor, né, Diego, ele finalizou esse roteiro em 2009. O diretor é o próprio roteirista, mas ele não conseguia assim nenhum estúdio, né, ou investidor para dar sequência nesse projeto. Todo mundo dizia que achava que a série ia ser muito violenta, muito perturbadora, assim. E daí ele falou, né, que se inspirou na própria situação financeira, né, porque ele passou dificuldades nesse tempo, vendeu até notebook lá quando morava, ainda com a mãe e com a avó. E olha só o sucesso que foi, né? De mais de 10 anos depois, conseguiu. Agora tem gente com tá mal, né? Porque não ter aceito antes esse projeto, né? Imagina. Olha quanto dinheiro a Netflix vai conseguir, né? Sim, sim, sim. E que história legal, né? Tem até o momento que ele teve que vender, né? O notebook dele Né? pra poder sobreviver, porque ele tava passando fome, né? E aí, olha só, agora o cara tá aí agraciado com a maior série de todos os tempos. Leandro, fala um pouquinho, de repente, da paleta de cores da série aí. Tu separou uma fala Cara, sobre isso, né? Cara, eu achei a paleta de cores muito bem escolhida, assim, né? E não foi por acaso, né? Porque o próprio diretor falou, assim, né? Que os participantes, eles vestem ali roupa de ginástica verdes, né? Que lembram muito os uniformes lá que são usados pelos alunos coreanos lá do ensino médio. E em contraste disso, tem os soldados que eles usam aquele rosa-choque chamativo lá, que é a cor oposta ao verde lá na roda das cores, né? Na roleta das cores lá. Então esse contraste é para deixar bem claro que os times são completamente os opostos, Diego. Sim, sim. Isso é massa, essa questão das cores, e essas cores elas ficam predominando ali também. E uma outra série que tem um pouco a ver com isso, né, Leandro, e que também é de origem asiática, né, isso que é legal de falar, é a série Sim, que acho que já mais ou menos um ano de existência, né, não fez tem. esse sucesso tão, assim, né, estrondoso, mas acabou que agora ela até acabou tendo um respingo, né, de Round Six, né, porque Sim, daí agora ela acabou tendo aí uma audiência por conta de Round Six, que é a série Alice in the Borderland, né, ela tem uma sim, premissa bem parecida com Round Six, mas na verdade, no caso, ela fala de um futuro distópico, não necessariamente um futuro apocalíptico, em que três amigos eles são tipo transportados para uma outra realidade, né? Uma outra Tóquio alternativa, né? Com poucas isso. pessoas e tal. E a gente vai descobrindo que as pessoas lá elas foram puxadas para essa realidade para participar de jogos, né? E se não participar desses jogos, a pessoa morre. Legal a gente destacar, né? Que aqui na série da Alice in the Borderland a gente, na verdade, as pessoas não têm a escolha, né? Elas têm que jogar os Sim, jogos. E enquanto que em Round Six tem a pseudo-escolha ali, né? Que eles podem formar uma maioria e a maioria decide. Então tem essa questão envolvida. Antes de devolver para ti, eu queria só comentar aqui do Jogos Mortais, né, cara? Aquele filme que tem uma sequência grande aí que apareceu há um tempo. Os Jogos Mortais, ele tem uma premissa, assim, que tem um pouco a ver com Round Six na questão de que quem cria os jogos tem uma filosofia e acha que está ajudando, né? Tem assim um pensamento. E o criador dos jogos lá, os responsáveis no Round Six, em alguns momentos eles têm esse pensamento assim, meio tipo, teoricamente do bem, né? sim, A sim. maioria decide, vocês é que decidem e tal. E também quando tem aquele lance lá com os envolvidos naquele tráfico de órgãos, que ele fica putaço, né? Fica muito brabo e fala, vocês tiraram a oportunidade da pessoa e tal. Então, tem uns lances assim que eu traço como paralelo aqui, né? Do psicopata que Sim. acha que tá fazendo bem e acha que só ele tem, assim, a ousadia, a coragem de fazer esse bem e que os outros, na verdade, só não entendem o que ele tá fazendo, né? Tipo um Thanos da vida que acha que tá ajudando o universo. Boa, Diego, boa. Mas é isso, cara. Alice in the Borderland é um. Os jogos envolvem lógica, decisões pensadas, instinto de sobrevivência. Tem os jogos mais fáceis, mais difíceis. A gente não sabe o que está acontecendo, como é que eles foram parar nessa realidade alternativa aí. Se são pessoas, seres do futuro, alienígena. Deixa um gancho para a segunda temporada aí. Eu gostei muito dessa série, eu vi quando ela foi lançada na época lá. E tô ansioso, quero saber, quero continuar sabendo assim a história na segunda temporada. E outra série da Netflix também, que é uma série coreana que eu gosto muito, daí não é teu estilo, né, Diego? Que é de zumbi, né? Tu não curte muito aí. É Mas verdade. mas é todo aquele sangue, assim, no cinema coreano que a gente já falou antes, e com um zumbi, assim, é muito legal como eles fazem isso. E nessa série, assim, os zumbis, eles dormem quando o sol nasce, mas quando chega de noite, daí é loucura total, né? A fotografia da série, assim, é linda, os figurinos, né? Porque se passa numa Coreia medieval, tem aquela disputa de trono, assim, no meio dessas histórias com zumbis, tem um teor político, sabe, Diego? E, de novo, né? A série desenvolve muito bem os personagens. O cinema coreano sabe desenvolver muito bem, sabe? Tu se apega com os personagens. Então, é isso que eu quero destacar. E
Só para finalizar, então, um filme de 2005 que eu gosto muito, que é Old Boy, que é um cara lá, ele é raptado e fica em cativeiro durante 15 anos, né? Sem qualquer explicação. Ele fica lá, imagina, só recebe comida, come e fica num quartinho lá, sem ver a luz do dia, e depois de 15 anos ele é liberado do nada, sem explicação. Daí ele descobre que está sendo acusado de assassinato da própria mulher, né? Dizem que ele matou a mulher, e daí o filme gira em torno disso, dele descobrir o que aconteceu, dele buscar a vingança. Teve até, os Estados Unidos fez um outro filme baseado nesse, né? Tentou pegar a ideia e reproduzir, não ficou legal. O Old Boy coreano é demais, Diego, é demais. Pô, Leandro, então essas foram aí as curiosidades e relações que a gente fez com séries e filmes também asiáticos ou até predominantemente coreanos, né? E nesse episódio a gente falou mais focado aí em Round Six, essa série que foi um fenômeno, né? E que ainda está sendo um fenômeno Sim, mundial, a série com maior quantidade de assinantes da Netflix aí assistindo. E uma série que não é ali do eixo principal ali norte-americano de produções cinematográficas e de séries. E acho que é isso, Leandro. Acho que vamos caminhando para o sim, final de sim. mais um episódio, né? Considerações Isso mesmo. finais? É isso aí, obrigado a todo mundo aí que continua interagindo com a gente lá no @nerdversocast, pessoal que se inscreve no nosso canal, no YouTube, a gente tá botando vários vídeos, já falamos das teorias para a segunda temporada de Round Six. Essa semana a gente tá colocando mais sobre Duna, que tá estreando o filme aí, e toda hora colocando sobre Marvel, DC, é isso aí, pessoal, sigam lá a gente para fazer o canal crescer, pra gente colocar mais vídeos aí, para disponibilizar esse tempo para vocês, mas nosso agradecimento para todo mundo aí que interage lá com a gente, nos manda mensagem aí. Obrigado a todo mundo aí. E semana que vem estamos de volta, Diego. Isso aí, valeu galera. Eu também deixo meu agradecimento mais uma vez. Obrigado por acompanhar a gente. E lembrando, né, que nós estamos no Instagram, no @nerdversocast, no YouTube, no Nerdversocast e nas principais plataformas de áudio, né, em especial no Spotify, com o nosso podcast lá, tá? Do Nerdversocast também. Muito obrigado pela atenção de vocês, pela companhia até aqui e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Abração. Tchau, tchau.